Ouvintes do podcast Digimito. Preparem-se para um episódio especial. Nosso próximo convidado é Gustavo Benazzi, um verdadeiro especialista em gestão de pessoas e empreendedor de sucesso. Ele é dono de clínicas veterinárias e vai compartilhar com a gente suas experiências, dicas e desafios na liderança de equipes e no mundo dos negócios. Não perca essa conversa inspiradora sobre como gerir pessoas com excelência e construir um ambiente de trabalho de alto desempenho. Fique ligado. Fala, meus queridos e minhas queridas, sejam todos bem-vindos a mais um podcast. Eu sou Henrique Moura e estou aqui com o Ivo. Fala, galera, beleza? Também estou com ele, nosso querido professor André. Dale, pessoal. Bom, pessoal, hoje estamos recebendo um convidado muito bacana. Ele aí que tem uma clínica veterinária muito legal, muito interessante. E só recebendo aqui o Dr. Gustavo. Olá, pessoal, tudo bem? Tudo certo com vocês? Vamos explanar um pouquinho hoje aí, né, Henrique, sobre a clínica veterinária, sobre gestão de negócios e qual que é os desafios do veterinário e um pouco da minha vida também. Se é que alguém quer saber alguma coisa, a gente tem bastante coisa para contar. Gente, então eu sou Gustavo Benazzi, sou proprietário das clínicas veterinárias Benazzi aqui em São José dos Pinhais. Sou natural de General Carneiro, Paraná, que é a cidade mais fria do Paraná. Lá fazia menos 9 graus, a gente tinha que tomar presidente com coca para se esquentar. Então eu tô aqui em São José dos Pinhais há 4 anos. Vim seguindo esse desafio, eu e minha esposa, para a gente montar nosso próprio negócio. Sempre tivemos o âmbito de empreender, né? E estamos aqui agora. Sou veterinário formado há mais ou menos 4 ou 5 anos. E trabalho com veterinária desde os 12 anos, porque meu pai é veterinário também, né? E empreendedor. Então tive sempre esse contato com o ramo empresarial e com o ramo veterinário. E tô aí para agregar, principalmente, a todos que estão assistindo. E é um prazer participar desse podcast com vocês. E a conversa vai ser muito boa. E eu vou começar aqui fazendo as nossas perguntas, né? E eu queria falar por você, qual que foi o maior desafio que você enfrentou para abrir uma clínica veterinária? Assim, é um assunto muito delicado, Henrique, porque não é uma decisão que a gente toma tão facilmente, né? É uma coisa que você tem que planejar em vários sentidos. Vamos voltar lá atrás, quando eu estava na faculdade, por exemplo, né? Como eu comentei, meu pai é veterinário e ele sempre teve clínica veterinária e foi expandido ao longo dos anos. Então eu sempre trabalhei com isso. Mas por incrível que pareça, meu foco sempre foi animais grandes. Cavalo, vaca e carneiro, por exemplo, porco. Então eu estaria fazendo atendimento com meu pai também atua bastante nessa área e na área de pequenos. Então minha faculdade inteira, eu foquei para essa área, para a área de grandes, principalmente bovinos. Eu adorava vaca, lidar com vaca, principalmente gado de leite. Então minha primeira pós-graduação, ela é em nutrição de ruminantes, que é nada a ver com o que eu trabalho hoje, né? E aí que a gente mudou um pouco, eu fiquei junto com a minha atual esposa, né, com a Franciele, que hoje, trabalha junto com a gente aqui na clínica, e foi através dela que a gente teve esse start de montar o próprio negócio, porque para mim era muito cômodo eu me formar veterinário e continuar trabalhando com meu pai, né, mas eu sempre tive esse código, digamos assim, esse start de querer montar meu próprio negócio. E foi através dela também que me impulsionou bastante, pensando nisso. O que que aconteceu? Estava para sair do estágio final da faculdade, eu tinha 600 horas de estágio, tinha que fazer 200 em uma determinada área e 400 em outro local. Eu consegui um estágio de parte que eu sempre gostei de operar. Eu auxiliava meu pai desde o início da faculdade, quando comecei tudo, né? E na parte de cirurgia, que ele é cirurgião também. Consegui um estágio fora do Brasil, na parte de cirurgia de grandes animais, né? Então, eu ia fazer essas primeiras 200 horas em grandes. E o segundo, estágio maior, eu ia para Goiás fazer transferência de embrião. Aí acabou que veio a pandemia, e eu não pude viajar para fora. O que minha era namorada na época, a Fran, falou: "Gustavo, teu pai tem a clínica aí, faz alguma coisa em pequenos. Já que você ajuda, vai ter que ficar sempre na clínica, indo e voltando, não faz só em grandes, faz essas 200 horas em pequenos para ver o que você acha". Aí contatei uns colegas, conseguiram um estágio para mim num hospital aqui em Curitiba, até agradecer a clínica Nossos Bichos, faz 32, 33 anos que eles têm o hospital aqui, fui muito bem recebido, hoje moro no meu coração, e vim ali, e comecei essa vivência de pequenos.
comecei essa vivência de pequenos ali, aprendendo muito com eles, e vi que era um mundo totalmente diferente, é uma coisa que eu realmente me identifiquei mais no pequenos do que no grandes. E até meus colegas de faculdade sempre falavam que, eu levava muito mais jeito pra clínica de pequenos, né. Aí vim ali, gostei, acabou que eu nem fui para o Goiás, fazer transferência de embrião, pedi para o cara, disse: "Ô, deixa eu ficar", fiquei até mais tempo do que deveria no estágio, ajudando eles lá, principalmente a parte cirúrgica, a parte de internamento. Então a gente peguei bastante experiência, nessa área e já trabalhava muito tempo com meu pai, né. Voltei para General Carneiro, daqui, voltei para General Carneiro e decidi transformar a clínica do meu pai, porque ele expandiu para outros negócios, além de clínica, parte agropecuária, parte de venda de trator, parte de material de construção. Então meu pai sempre foi um cara muito empreendedor, ele foi fazendo vários ramos. Então o que que aconteceu? Me formei, voltei de estágio e disse: "Ó, a clínica então, já que você quer montar alguma coisa", a gente já planejava montar alguma coisa, ele diz: "A clínica você administra". E me entregou como se fosse uma escola, a clínica. Então, foi a primeira clínica 24 horas de General Carneiro. Quando eu cheguei, eu transformei com internamento 24 horas. Exames laboratoriais, por exemplo, a gente coletar na nossa cidade e mandar para aqui para Curitiba ou para cidades vizinhas, então demorava muito resultado. Eu fui atrás de parcerias com empresas e montamos o laboratório próprio lá em General, então a gente rodava os exames todos dentro da clínica, né. Então foi uma ampliação e um aprendizado bem grande, sabe, Henrique. Nesse período, com meu pai me dando todo o auxílio, e eu já trabalhava na parte de material de construção, tudo na parte administrativa também, mas o mais importante nessa área é você nunca se desatualizar e ir estudando sempre. Temos aí um professor aqui com a gente que sabe, né, o importante é a gente sempre estar se atualizando. E a parte empresarial, a parte administrativa e financeira é o que é minha menina dos olhos. Hoje eu me considero bem mais administrador até do que veterinário. Então, é minha menina dos olhos, eu foco muito nessa parte, e é uma coisa, assim, que eu adoro fazer. Eu e a Fran, a gente decidiu juntar nossas trouxas. A Fran é minha esposa, e decidiu juntar nossas trouxas, e ela é veterinária também, e ela trabalhava aqui em Curitiba. Ela falou pra mim: "Ah, cara, pra lá eu não volto". Aí a gente, como é homem, apaixonado, o que a gente faz? Eu disse: "Ah, vou ter que ir atrás dela, né, pô". Aí a gente começou a decidir onde que a gente ia montar nessa empresa. Durante esse 1 ano trabalhando com meu pai, eu fui comprando aos poucos as coisas, sabe. E a gente queria praia, a gente queria litoral. Fizemos estudo de mercado no litoral catarinense, mais específico Pissarras, Barra Velha. É muito importante isso também, fazer colocando um adendo aqui, para você que quer montar uma empresa, não só na parte veterinária, fazer um estudo de mercado correto. A gente acha, eu particularmente, quando era mais novo, achava que você montar uma empresa era simplesmente você abrir uma portinha e dizer: "Ó, pessoal, agora comprem de mim". Não, tem todo um estudo por trás, que você precisa saber, ponto, área estratégica, estudar concorrência, tem todo um estudo que você precisa saber, população, tem como fazer levantamento agora puxando para a área veterinária, até mesmo de quantos animais tem nessa cidade, sabe. Então a gente fez esse levantamento de tudo e viu que não era viável naquele momento, né, lá no litoral catarinense. E a gente veio para cá. Aqui minha esposa mora aqui morava em São José dos Pinhais, aqui no bairro São Marcos, né. Aí vimos que no bairro que ela morava tinha uma quantidade bem grande de população e só tinha um veterinário, e não era clínica, um consultório. Aí a gente viu uma oportunidade, fizemos o estudo de mercado aqui, deu favorável, que é a nossa primeira clínica, que é a clínica aqui do São Marcos, né. Aí deu favorável, eu disse: "Ah, cara, já que tá, que vá, né". Peguei, vendi meu carro, eu gosto bastante de rodeio também, vendi minha carretinha que puxava cavalo e disse: "Cara, agora vai ter que ser". Vendi tudo e a gente abriu a clínica aqui no São Marcos. Então lá, principais desafios: você ter um 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 mindset legal para te guiar nesse momento. Esse é um dos principais desafios, coisa que a faculdade não ensina, sabe. Falei bastante aí de mim, mas é um dos principais desafios é isso, você caminhar na direção certa, porque quando você está começando, você tem que tentar errar o mínimo possível. Então, quanto menos você errar,
melhor vai ser. Isso a faculdade, tanto de veterinária quanto praticamente qualquer outra faculdade não ensina. Ivo, quer fazer alguma pergunta pro nosso convidado? Eu tenho uma assim, Gustavo, uma coisa que eu reparo assim, reparei nos últimos anos, é um grande, eu não sei como posso te dizer, mas as pessoas estão cuidando muito mais dos animais, sejam eles os pets, do que propriamente filhos. Eu lembro, o Henrique estava presente na aula, a gente foi colega de faculdade de administração. O professor fez um questionamento: quem aqui pagaria R$ 50 num shampoo para você mesmo? Sei lá, 3 pessoas responderam. Quem pagaria R$ 50 no mesmo shampoo, no shampoo pro cachorro? Um monte de gente levantou a mão. Essa cultura, esse mindset, não sei qual seria a palavra correta, facilita para vocês na hora da captação do cliente, angariar cliente, ou fica, vamos dizer assim, mais difícil porque você vai mexer com um ser vivo, o filho dos donos, etc. Então, o mercado pet hoje é um dos, não vou falar que é o primeiro, porque eu posso estar enganado, eu posso estar desatualizado, é um dos mercados que mais crescem hoje no mundo, né? Então vamos voltar lá para os nossos avós, no nossos bisavós, a época que não tinha televisão, eles tinham 4, 5 filhos, né? E hoje, nós mais jovens, o que está acontecendo? A gente está optando por ter 1, 2, nenhum, mas você vai na casa, o cara tem 3, 4 gatos e 3, 4 cachorros. Então hoje a população está optando por ter menos filhos e mais pet, né? Isso pro nosso mercado é bom, tá? Respondendo a sua pergunta, é bom, mas a gente encontra muitos desafios também ainda, né? Existem muitas pessoas ainda que não estão adaptadas nessa cultura, não se adaptaram ainda a ser pais de pet, tá? Hoje a gente tem vários pais de pets, e isso é bom, porque a gente for falar, por exemplo, de bem-estar animal, vamos pensar uns anos atrás que tratavam um cachorro com quirera e deixavam numa corrente. Isso é insalubre pro animal, né. Então a gente tendo essa evolução, eu acho super viável, e cada vez mais nós veterinários, nós donos de clínica, vamos ter que saber lidar com esse público, né. Então é um público totalmente diferente, é um cliente diferente, ele quer um tratamento diferente, ele não quer chegar na minha clínica veterinária e ser atendido: "Ó, bota teu cachorro em cima da mesa, examinei, ah, tem isso, eu vou passar um remédio". Se a gente não fizer exames, não pesquisar, não demonstrar interesse, não demonstrar carinho pelo animal, a gente vai acabar perdendo esse cliente, eu vou perder, eh, espaço no mercado, sabe. Então uma frase que vocês vão ver muito eu falando ao longo dessa 1 hora de conversa, que é o quê? É o lema da nossa clínica. É o que eu levo pra vida, meu pai me ensinou, que a gente leva, que a gente está tratando o amor da vida de outra pessoa. Então quando você traz que é um animal aqui na nossa clínica, a gente treina nossa equipe assim, a gente está lidando com o amor da vida da outra pessoa. Então a gente, claro, a gente está sendo pago para fazer isso, mas então se a gente está sendo pago para fazer isso, por que não fazer um trabalho de excelência e tratar esse animal que está internado aqui, esse animal que tá em cirurgia, como a gente gostaria que estivessem tratando o nosso animal, se eu não fosse veterinário, sabe, do jeito que eu trato em casa. Então essa pergunta é bem interessante, e sim, facilita muito. E eu acho incrível o que está acontecendo, e principalmente relacionado ao bem-estar animal. Curioso essa sua frase, Gustavo, porque o meu primeiro emprego foi no hospital e pessoas, hospital normal, hospital maternidade. E uma época um diretor veio, reuniu a equipe da farmácia e deu um breve briefing, assim, e ele falou essa mesma frase, assim: "Você tá cuidando do amor de uma outra pessoa aqui". Foi esse exato mesmo isso que seu pai me ensinou. É, isso aí, esse é o nosso lema, porque claro, é um business, querendo ou não, eu recebo, é meu trabalho, mas eu não acho legal, e vou usar um termo meio inadequado, mas, por exemplo, ser mercenário, só pensar no dinheiro. Cara, não é assim que funciona, sabe. E essas pessoas que ainda pensam assim, porque existe, em todas as profissões, no mercado existe, vão ficando desatualizados. O Brasil, por exemplo, uma coisa interessante, só o Paraná tem mais faculdades veterinárias do que Estados Unidos inteiro. O Brasil é o país que tem mais faculdades veterinárias, tem mais de 600 faculdades de veterinária. Então, forma por ano
Não sei, não sei nem fazer esse cálculo, quantos veterinários se formam por ano. Mas, se cada um desses veterinários não se atualizarem e não saírem preparados para o mercado de trabalho, a gente vai ter um colapso, sabe? E tá saindo profissionais e profissionais. Então, se cada um tiver essa mentalidade, vai dar certo. Mas depende como você vai sair da faculdade preparado para o mercado de trabalho. Porque o mercado de trabalho ele tá muito seleto. Ele está selecionando bastante. Então, é um assunto delicado da gente abordar. Mas se não sair com esse pensamento, não vai se enquadrar no mercado de trabalho. Certamente. Bacana esses dados, nossa, eu não sabia que o Brasil tinha tanto faculdade veterinária assim. É que tem mais. Cara, se eu não me engano, já tá ganhando do mundo inteiro. Sabia que o Brasil tinha tanto, nossa, é bem interessante isso. E o Paraná é assim, forte nisso também, né, Gustavo? Oi? O Paraná é bem forte nisso também, né? Forte, tem faculdades excelentes aqui de veterinário. Por exemplo, a UFPR, né? A UFPR é uma exímia faculdade. A faculdade que eu estudei, a Uniquaçu, agora mudou o nome, o GV, a gente era nota 5 no MEC. Tinha fazenda própria, hospital veterinário próprio, com internamento, então a gente saía muito bem preparado. As faculdades, tem muitas faculdades boas aqui no Paraná e no Brasil, né? No Brasil a gente pode citar principalmente Santa Maria, né? Os principais pesquisadores veterinários sul do Brasil. Se quer ser conhecido e renomado, geralmente vão para Santa Maria, lá no Rio Grande, que é a principal faculdade do Brasil, e também em Viçosa tem uma faculdade bem conceituada e renomada. Eu tinha comentado alguma coisa, professor? Não, é que faz sentido o Brasil se destacar bastante em veterinária, porque a gente é um país que tem um potencial de agronegócio muito grande. Então tem muita gente que se forma em veterinária para atendimento a fazendas e tudo mais. Eu sei porque os meus dois primos, eles cuidam de uma fazenda e eles se formaram em veterinária para um especializado em equino e a outra tá especializada em bovino para cuidar da fazenda dos pais. Claro, e vamos pensar o seguinte, né? A gente faz veterinária. Quando eu tô lá com 17 anos, que eu vou entrar na faculdade, e que a gente pensa, eu quero lidar com vaca ou quero lidar com cachorro e gato. Gente, a veterinária, você pode trabalhar pelo menos em 5 segmentos diferentes. Clínica de pequenos, clínica de grandes, parte de nutrição, inspeção e também indústria. Para você hoje abater um frango da JBS lá, precisa ter um veterinário em todos os processos, desde cria, vacinação em ovos, que é a imunização, né? Precisa ter um veterinário em todos esses segmentos, né? Fiscalização, tudo. Então tem como o professor disse, tem um leque muito grande no Brasil para veterinária, não só pequenos animais, que é a minha área, mas, por exemplo, vamos lá no Mato Grosso. Quantas mil cabeças de gado tem lá e fazem todas as inseminação ou IATF, sincronização, né? Outra área, por exemplo, saúde humana, dentro o IVA, o trabalhador no hospital, precisa de um veterinário, né? Cuidando dessa parte de saúde humana, que seria fiscalização de produtos também, né? Um alvará sanitário para um restaurante, precisa de um veterinário para passar por ele. Então tem toda essa questão aí. Então o leque é muito grande. A gestão e operação do negócio, né? Qual que são os 3 pilares, assim, para se ter uma clínica veterinária? 3 pilares para ter uma clínica veterinária, primeiro de tudo, amor aos animais. Você precisa amar, tá? Segundo, opa, subiu o balão. Que eu não sei o que aconteceu. Meu aniversário é só na semana que vem, Henrique. Nossa, sabia nem fazer isso. Segundo, você entender todos os processos de uma clínica veterinária. Subiu de novo. Você entender todos os processos. E o terceiro, equipe. Se você não tiver uma equipe comprometida com você, você destrói a tua clínica, sabe? O que é uma equipe comprometida? Uma equipe que entende a cultura da empresa. E a gente falar de cultura é complicado porque a cultura é o que o líder transparece para essa equipe, né? Então, geralmente, a cultura da empresa é o espelho do que o líder transparece. Então, eu considero esses 3 pilares. Primeiro, se você não gostar de animais e de pessoas,
você não pode ter uma crítica, né. Segundo, é liderança e respeito, organizacional, né. E depois uma boa equipe, porque para você ter uma clínica veterinária, você não vai trabalhar sozinho, então você depende de pessoas. Toda empresa depende de pessoas. E se você não tiver uma equipe muito bem ajustada, você formar uma equipe com uma gestão de pessoas legais, hoje eu considero muito importante você não ser chefe, né, você ser o líder da tua empresa, porque o chefe antigamente é aquele carrasco que fica mandando: "Faz isso, faz aquilo", e não. O legal é você ter uma equipe, por exemplo, na veterinária, chegar uma veterinária que chega para você e te dá opiniões. É uma equipe engajada com o negócio. Então esse é um principal pilar que a gente tem hoje. Certeza, né, a gente tem que ser líder das nossas empresas e, com certeza, a gestão de pessoas é de extrema importância. Alguém quer fazer alguma pergunta aí para o professor André? Só um comentário, essa questão que ele comentou a respeito da equipe, isso é fundamental importância. Qualquer instituição, corporação, empresa, seja minúscula, uma padaria de 3 pessoas, uma multinacional de 10.000, esse engajamento, cultura, valores tem que estar 100% alinhado ali. Tem que estar 100%. Eu falo, o cultura, valores e missão, não é aquele negócio que está num quadro pregado na parede na empresa. Isso aqui não precisa estar escrito. Ele tem que transparecer e começa pelo líder, pelos diretores, tudo. Você pode ter um funcionário, pode ter 10, pode ter 10.000, mas se você não deixar sua cultura bem clara, você nunca vai ter uma equipe engajada. E como é que você gerencia a sua equipe para manter um bom ambiente de trabalho? Olha, gerenciamento de equipe eu deixo bem livre, assim, para eles, né. Quando a gente vai fazer uma contratação, tudo, eu tento contar isso que eu tô contando para vocês, principalmente para mostrar qual que foi a nossa batalha e nossa luta diária para ter essa empresa. Então eu tento fazer, já desde o primeiro dia, fazer parte, da empresa, tem que se sentir parte, né. Então a principal questão de manter uma equipe é fazer essa pessoa se sentir parte da empresa, porque ela é. Ela que vai estar ali na frente recepcionando, ela que vai estar na frente conversando com o cliente, ela que vai ser a cara da empresa, então ela precisa transparecer isso, né. Então eu dou o máximo de liberdade possível, pra essa pessoa dar opiniões na empresa e se sentir e de fato é uma parte fundamental da empresa, então ela tem que sentir isso, sabe. E tendo o gerenciamento, tipo, do primeiro dia, explicar o funcionamento, a estrutura da nossa empresa, e reforçando isso, não de maneira reforço positivo, mas de maneira com gestos, ela entender o que essa pessoa entender o que está acontecendo dentro da empresa, é de fato fundamental. Hoje a parte, assim, de RH mesmo, quem está fazendo mais é a minha esposa, porque quando a gente montou, eu estava em todos os processos. Atendimento ao cliente, clínica, né, cirurgia, internamento, financeiro, faturamento, marketing. Então hoje normal de uma empresa pequena quando abre, o cara fazer tudo. Hoje a gente já está começando mais a organizar. E a Fran, a minha esposa, ela é veterinária também, ela trabalha para a Associação Brasileira de Angus. Então a Carne Angus, ela é supervisora aqui do Paraná, é supervisora dos frigoríficos, então ela já tem uma vasta experiência com pessoas. E cada frigorífico ela tem as pessoas em que ela presta, né. Então ela já tem uma vasta experiência em gestão de pessoas, então essa parte já tá ficando mais para ela hoje, do que para mim, né. Eu tá mais focado na parte financeira, mas fiz por bastante tempo e foi uma das principais dificuldades que eu tive, né, a parte de gestão de pessoas, tanto é que tive que ler bastante, estudar, pra gente ter uma noção, porque é o coração da empresa. Percebo que você é uma pessoa que gosta muito de ler. Você colocou até alguns livros lá que você leu. E o que que você tem, assim, para dizer, assim, uma leitura bacana, dinâmica pra gente, para relacionada à gestão de negócio, assim, que você recomenda muito? A gestão de pessoas, o melhor livro, eu se pudesse andava com ele embaixo do braço, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Fato, se você não lê, lê, tá. Outro muito legal que eu usei até ele de exemplo, baseado neles, sempre que a gente for dar um treinamento, comece pelo porquê. Então antes de você ir para o como, para o quê,
O como é o que você vai fazer. Agora você tem que ter um porquê bem definido na tua empresa. O porquê que eu estou fazendo isso, sabe? Por que que eu estou fazendo isso vai gerar um como depois. Então, super indico esses dois, tanto na parte de gestão de pessoas quanto na parte empresarial, né? Você descobrir o teu porquê e você saber influenciar pessoas de forma sendo um líder mesmo, né? E também o outro, que é uma leitura fundamental, vocês dois administradores e outro professor, eu tenho certeza também, talvez já leem, Pai Rico, Pai Pobre. É o best-seller do empreendedorismo. Com certeza, esse é clássico, né, e Sim. Pai Pobre, esse é um livro que, pô, acho que todo mundo tem que ler, acho que nem administrador, acho que todas as pessoas que lê esse livro, com certeza. Professor André, já leu Pai Rico, Pai Pobre? Já tive a chance de ler todos esses livros ali, porque quando eu trabalhava na livraria, a gente recebia eles para fazer leitura crítica. Antes de eu ser professor, eu trabalhei na livraria que tinha ali no aeroporto, e daí, como uma forma de auxiliar, né, para fazer vendas e tudo mais, as editoras davam pra gente os livros e falavam: "Olha, pega, lê esse livro aqui esse mês e você faz uma resenha crítica e manda pra gente, pra ver como é que tá sendo, se você gostou, pra quem você iria indicar". Isso auxiliava muito na cultura de você pegar e fazer: "Ó, puxa, eu quero fazer uma". Chegava o cliente: "Ah, eu quero ler um livro de tal coisa". Já tinha uma série de livros para indicações. Eles ajudaram bastante. Isso é importante. Eu gosto do físico, né, do livro físico, não gosto de ler digital. Então eu vou na livraria, muitas vezes não tenho nada em mente, eu faço isso: "Ó, quero ler alguma coisa assim". A pessoa já vem e traz 3, 4 e sempre acerta. É aquela coisa, né, o preço como você mesmo citou, você tem que saber ali com quem você está lidando e tem que se aprimorar nisso. Fato, e isso é uma parte muito importante da vendas, né, vendas é tudo. Você é professor de história, você está vendendo alguma coisa, você está vendendo o quê? Você está vendendo o teu tempo. Eu sou veterinário, eu estou vendendo o meu conhecimento. Então a gente é vendedor, a gente precisa saber vender. Seja lá, livros, o teu tempo, o teu conhecimento. E essa parte de saber vender, que na faculdade de veterinária não ensinam, né, porque você sai dali, um médico, né. Mas você precisa saber vender para você ter sucesso no mercado de trabalho, essa parte não ensina. Então o veterinário eu acho que vai cair de paraquedas uma venda e não vai. Acontece, você sofreu uma venda, o que que é você sofrer? Atropelaram um cachorro ali na frente, chegou na minha clínica, eu sofri uma venda. Mas agora você construir uma venda, é bem delicado. E nessa parte de construir uma venda entra o que o professor falou, que é você saber, ler o teu cliente. Você precisa ter um olhar crítico sobre ele e você ver o que que ele está pensando, o que que ele está fazendo naquele exato momento para você saber como você vai interagir, se você vai checar e dizer: "Bom dia, tudo bem?" E dar esse cachorrinho no colo, passar a mão, ou você vai ser um pouco mais sério e retraído. Então você tem que ter uma leitura, de cliente para cliente, isso é extremamente importante. A parte de vendas, em qualquer negócio, você está vendendo, vendas é tudo. Você é professor, você está vendendo o seu tempo. Sou veterinário, estou vendendo meu conhecimento e estou vendendo o tratamento para salvar a vida do teu animal. Então a gente precisa vender, e coisa que o veterinário não sabe de fato, vender. Aí ficam reclamando da profissão, hein. A gente começa a trabalhar, essa questão de, por exemplo, a gente trabalha com vendas, que não deixa de ser, a gente tem que sempre, quando o cliente chega, saber lidar. "Ah, puxa vida, mas tá muito caro o buffet". "Ah, não, mas tem a opção da marmita". Sempre optar também por trazer opções, saber conhecer, tratar bem o seu cliente, porque o cliente é tudo, né, e a gente sempre tem que partir do princípio que o cliente tem razão. Eu pelo menos tento aplicar isso no restaurante, porque a gente tenta ali pelo menos fazer de tudo com que a gente possa agradar o cliente, que ele se sinta num ambiente legal, bacana. E uma coisa que eu achei super legal, que é a Benazzi é a clínica da Madonna, né, que a gente foi lá, a gente se sentiu bem aconchegante, eh, bem tranquilo, bem sereno, né, e acho que isso faz toda a diferença, assim, que você chegar num lugar ali, o bichinho já não tá bem, você já tá tenso ali, né, e ainda se sentir mais desconfortável, com certeza. Então eu acho que foi uma coisa bem legal que eu notei nos dias que eu fui,
é que é um clima bem tranquilo, a Madonna sempre chegou ali, foi bem atendida. A Madonna, ela tem esse jeito que ela não gosta muito né, o bichinho geralmente ele fica meio assustado, né, quando vai no pet shop, mas foi super bem tratada, os veterinários falavam ela pelo nome, né, isso é muito bacana, lembrar o nome do animalzinho, né, ter esse detalhe, e acho isso muito, muito bacana. E eu ia te perguntar justamente em relação aos clientes, né, como você constrói e mantém um bom relacionamento com os clientes da sua clínica? Assim, o atendimento é o pilar da nossa clínica. Desde o princípio, minha mãe sempre foi lojista, uma exímia batalhadora, teve loja de roupa, depois foi trabalhar com meu pai, eh, e a Fran também trabalhou muito tempo em lojista, e eu trabalho com meu pai desde os 12, tanto em balcão quanto na parte veterinária, né. Então, o pilar sempre é o bom atendimento e o bom relacionamento, porque, como você falou, eh, chegar na minha clínica, você foi uma vez, o que que eu vou fazer? Vou perguntar teu nome, Henrique. Isso tem uma técnica para quem vai assistir, tá assistindo o podcast, também lembrar. O Henrique provavelmente não notou, mas na primeira conversa que a gente teve, eu repeti o nome dele durante a nossa primeira conversa pelo menos 3 vezes, pra eu não esquecer o nome dele, porque isso é importante. E na segunda vez que ele foi na clínica, eu já chamei a pessoa pelo nome. Chamei a Madonna pelo nome. Por quê? Porque você chamar pelo nome traz mostra um relacionamento e demonstra a importância que você está dando para esse cliente. E a gente tenta na nossa clínica transparecer uma experiência positiva. E que seria essa experiência positiva? Primeiro, tratar bem o cliente é fundamental. Na verdade, é obrigação, não tem por que você tratar mal um cliente, né? Demonstrar respeito com o animal e tentar desconstruir para eles, para o cliente, para o animal, ter uma experiência boa na nossa clínica. Tentar tratar o melhor possível para não chegar aquele animal que chega numa clínica e fica tremendo, você coloca o paciente em cima da mesa, já chega aplicando injeção, o paciente grita, se torna uma coisa traumática. Você gostaria de chegar num posto, isso que eu dou de exemplo, chegar num posto de saúde, tá uma enfermeira lá, não vou generalizar, né, tá uma enfermeira ali, chega: "Ó, vira um bumbum aí, Bezetacil direto", não pergunta nem teu nome, nem nada. Então a gente tenta desconstruir isso, sabe, e assim torna um relacionamento com os clientes. Aqui na clínica de São Marcos, eu atendo até hoje a minha primeira cliente que entrou na porta. Então, se você ver nossas classificações no Google, acho que é só a gente mais clínica aqui em São José que tem 5 estrelas, que eles falam isso, que é o atendimento, né. Então, quem vem aqui indica. E essa é uma das principais formas da gente captar clientes. É claro, a gente tem todo um trabalho em rede social, todo um trabalho de marketing, mas o principal é captação de cliente é o boca a boca, quem vem aqui geralmente indica. Claro, nem Jesus agradou todo mundo, né, existe coisas que a gente pode pecar, e o que que acontece? Se aconteceu um fato de não gostar, eu sempre peço que falem pra mim. Isso não é da boca pra fora, porque eu tento organizar e fazer que vocês tenham a melhor experiência possível na nossa empresa. E eu acho que isso se deve, é uma boa dica para todos os veterinários, ouvir o cliente. Porque a gente está dentro do consultório, a gente bota um jaleco, muitas vezes pode pensar que a gente é superior às outras pessoas e a pessoa tem que seguir cegamente. Mas é vocês que estão no dia a dia com o animal, é vocês que estão vendo eles no dia a dia. Eu vejo de meia hora a 40 minutos no meu consultório, uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez por ano. Então, a gente tenta desconstruir isso, sabe. Então esse aqui é o bom relacionamento que a gente tem. Isso é muito bacana, isso com certeza é muito importante e sempre, como eu comentou, sempre dar a melhor experiência possível para o cliente, com certeza. E o professor André, querem fazer alguma pergunta? Eu, se puder, Claro. uma mais técnica, doutor Gustavo. Eu já tive vários pets aqui, seja pincher, macê, boxer, vários de raça. Assim, sempre criado em casa, no quintal, mas assim, eles nunca foram tão longevos. Então o que que a gente começou a mudar em casa? Curiosamente, a gente adotou 2 vira-latas, achado na rua mesmo, que apareceram. Esse daí, uma vacina, uma castração,
são muito mais, assim, muito mais sadios, mais fortes que todos esses outros que a gente já teve. Tanto que o nosso cachorro atual lá, ele conhece o vira-lata caramelo raizão. O Mister tá com 5 anos, ele apareceu pra nós, 2019, tá até hoje. Mais de 5 anos, na verdade, né? Nunca deu nenhum problema. A gente tinha uma outra cadela também, vira-lata. Só, infelizmente, faleceu porque foi atropelado, mas nunca também não deu nenhum problema. A minha curiosidade é, o vira-lata, por ele ser um conglomerado genético, ele é um pouquinho mais evoluído, se pode assim dizer? Pode-se dizer assim, tá? E principalmente esse que a gente adota da rua. Por quê? Né? O que que acontece? A gente vamos pensar em imunização, tá? Nas vacinas. Então, a gente tem o filhotinho, faz o protocolo vacinal, tudo. A gente pegou esse vira-lata, o taramelo da rua, ele teve contato com muitas coisas diferentes, do que o cachorro que viveu num canil e teve só dentro de casa. Então, sim, ele tem uma imunidade mais forte e todo esse conglomerado genético torna ele mais forte. Eu costumo dizer que o vira-lata caramelo é o melhoramento genético dos animais. É fato. É muito difícil ele pegar um vira-lata caramelo que tem uma doença genética, né. Se algum colega veterinário for assistir, souber uma, deixa nos comentários aí que eu vou estudar, né. Mas que eu lembro de cabeça agora não. Existe pacientes, raças, né, de animais que têm doenças genéticas, como por exemplo, sei lá, pug e bulldog francês. Cara, a gente fala do caramelo que é melhoramento genético, pra mim, com todo respeito a donos de braquicefálico, amo, mas é pioramento genético. Foi feito um pioramento pra diminuir o focinho deles, eles têm milhares de problemas respiratórios. Os bichinhos nem sofrem geneticamente. Sofre geneticamente por não conseguir respirar. Imagine você, roncando o tempo todo. Então sim, vira-lata caramelo é a cara do Brasil. Caramelo, que nem eu falo, até o Curitiba, né, adotou um cachorrinho agora não faz muito tempo. Ele tava no Couto Pereira. Eu não sei se ainda tá lá. Eles agora, ultimamente, levava eles nos jogos lá pra dar uma volta sempre no intervalo, mas o vira-lata caramelo teve até no dia da Red Bull lá também, né? Lembra? Verdade. Ele correu mais que a Fórmula 1. Exato, ele correu mais que nada. Foi o mais aplaudido, foi o cachorro lá que correu. Pensava, tava perdido lá, ele tava querendo sair e ele não conseguia sair, né? Mas ele atravessou a Cândido Abreu inteira, assim, correndo. Tadinho, ele estava assustado, coitado. Eu estava bem assustado. E você comentou sobre a parte dos negócios ali, né, sobre a parte das finanças, né. E como que você lida com essa gestão financeira da clínica? A gente vende o almoço para pagar a janta. Não, uma coisa bem importante de você pensar em abrir uma empresa, seja lá qual for a empresa, é você ter dinheiro em caixa, tá? A gente precisa fazer um caixa, eu abri já com dinheiro em caixa, né, você programando para pelo menos de 3 a 8 meses de prejuízo. Você tem que programar isso, porque aí você consegue ter jogo de cintura o suficiente para aguentar meses bons e ruins, porque toda empresa tem isso, meses bons e ruins. Mas a parte financeira é a parte que eu mais gosto, né, de toda a gestão, e a parte que compete totalmente a mim. Então você tem um bom planejamento de caixa, isso é essencial. Planejamento de boletos, não encavalar boleto, por exemplo, essas coisas todas, né. E negociação, uma boa negociação tanto com fornecedores, com tudo, e ter um sistema que te dê todos esses dados, né. Dê um sistema que te dê todos esses dados para você saber o que está acontecendo na tua empresa. E muitas empresas têm um baita de um sistema, mas não alimenta esse sistema. O ideal é alimentar esse sistema para você ver o real, o que está acontecendo na tua empresa e você ter todos esses dados. E tem uma coisinha, você, Henrique e Ivo, deve saber, fizeram administração, DRE. Você manter o DRE, que é o demonstrativo de resultado empresarial, né, em dia, para você saber o quanto sua empresa está dando de lucro, se ela é uma empresa viável, se não é, através dos números que a gente tem, como por exemplo, venda líquida, os valores brutos, né, ou as despesas. Na parte veterinária tem uma coisa que a gente confunde bastante, que eu acho bem legal, um ponto bem legal da gente falar, a parte de despesa. Muita gente classifica
as despesas como tudo que saiu da conta bancária da clínica. Mas, por exemplo, o salário de um veterinário é um investimento, né, você está dando um investimento, porque tá retornando para você esse dinheiro. Então a gente precisa ter esse DRE todo bem alinhado à empresa e o sistema, o próprio sistema que a gente trabalha todo, ele precisa dar esses números. Mas se fosse para eu dar uma dica hoje para quem quer abrir dinheiro em caixa, tem um caixa, porque vem tempo de vacas magras, você fica doido, você não dorme, é complicado, então não é só mil maravilhas, mas você ter um bom planejamento financeiro, você ter um bom planejamento financeiro e estruturado, cara, é sucesso. Uma ideia bem feita, forte, com várias informações também facilita na hora da tua captação de crédito junto aos bancos. Sim. Fato. Isso sim, você tá tudo bem formado e tudo direitinho, ter todas as informações ali facilita bastante, esse relacionamento bancário também. E quais que foram as estratégias, por exemplo, te ajudaram a fazer o crescimento do negócio? Por exemplo, você investe alguma parte do dinheiro da sua empresa ou, por exemplo, você tenta, como você comentou a questão da DRE, de você ter essas informações, você tem alguma grana que você coloca em algum fundo, alguma coisa assim? A empresa, ela tem um investimento que ela faz, mensal, um aporte, no final do ano paga dividendos e retorna para a empresa, né, entre os sócios, que é eu e minha esposa. Mas sim, agora Gustavo, pessoa física, a empresa, uma coisa importante falar, a empresa é uma pessoa, Gustavo, o CEO, o dono é outra, né, então a empresa precisa me pagar um salário, eu não posso ficar tirando dinheiro da minha empresa para colocar na minha vida pessoal. Então, desse meu salário, além do que a gente tira para a caixa, desse meu salário, determinada porcentagem dele vai para investimentos. Aí a gente gosta de diversificar, tanto eu quanto a Fran, né, ela faz os investimentos delas, eu faço os meus. Eu gosto um pouco mais de arriscar, ela já tem uma mentalidade um pouco mais conservadora, né. Então tem umas porcentagens, por exemplo, em ações, tem umas coisinhas em cripto, né. Eu não boto nada em perda fixa, então eu como diz o Luiz Barsi, né, perda fixa. Então é mais ações, fundos imobiliários, uma cripto, mas claro, não tão arriscado fazendo swing, nada, eu faço hold, né, que eu tô pensando em me aposentar daqui a alguns anos. Então eu vou somente aportando e pensando em dividendo ao longo dos anos. Nós temos aqui também um pequeno trader aqui, o Ivo, é fã dos investimentos aqui, ele fala aí Mas arriscado que eu, então, penso. são Não, trade faz muito tempo que eu não faço, mas é isso aí, Gustavo. Eu tenho também essa mentalidade mais arrojada, mexo com cripto, com bolsa, com imobiliário, fundos imobiliários. Até eu tenho um pouco de renda fixa, na proporção de estar bem transparente. Ultimamente, nossas criptos tão difíceis. Ah não, mas agora é hora de comprar. Tem de compra. Eu, eu tenho uma metodologia, não sei se você faz isso, mas eu tenho compra programada toda semana na Coinbase, lá. Eu no Gil faço da semana na Amarelinha, compra lá, mas agora tá na hora de comprar. certamente. Mas E quais que foram os maiores aprendizados que você teve, assim, ao longo desse tempo? O que que você, assim, claro que a gente durante o tempo a gente vai amadurecendo, também colocando algumas coisas em prática, algumas deu certo, outras não. O que que você aprendeu ao longo desse tempo e tudo mais? cara, eu amadureci muito, muito em vista do Gustavo de 4 anos atrás, eu mudei muito a mentalidade, né. Não tinha metade da mentalidade que a gente tem hoje, e isso é fundamental para o crescimento, não só da empresa, mas o crescimento pessoal. Eu, Gustavo, falando, o fato de você sair da tua casa, sair de uma coisa segura, mudar de cidade, né, e fazer tudo isso, eh muda uma pessoa. Mas eu tenho a sorte, e uma coisa que eu falo, o maior aprendizado, né, é ter uma pessoa boa do lado. E é aquele famoso ditado, né, por trás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. Eu gosto de modificar um pouco
e colocar essa mulher lado a lado, não atrás. Porque se não fosse ela também eu não estaria aqui onde eu tô. E o maior aprendizado, e eu tô falando isso só porque ela tá aqui atrás ouvindo, tá? É, Aprendizado, né, e a maturidade ela te traz você se autoconhecer e se saber lidar, né, com as coisas, e muitas vezes a gente age precipitado, com ansiedade, raiva, frustração, né. Principalmente também lidar com as frustrações, que na vida a gente não vai ter só momentos que a gente vai acertar, muitas vezes a gente vai errar, né, e é bem isso mesmo, eu concordo plenamente com você. Bom, enxerga o futuro, assim, das clínicas veterinárias? Você acha que o mercado veterinário é um mercado em ascensão? Ou você acha que ele vai chegar num nível, vai estagnar? Como é que você vê isso? o mercado veterinário é um mercado que está em ascensão e cada vez vai capitalizando mais. Como eu comentei, é o mercado que mais cresce no mundo hoje. E cada vez vai ter mais, tá? Só que uma coisa legal de falar, e como esse mercado cresce, esse mercado vai selecionar, sabe? Principalmente no Brasil, que tem muitas universidades, então ele vai acabar selecionando os profissionais. Tem muita gente que não vai se adaptar a esse novo mercado. E, cara, tem coisa nova todo dia. Se você não estudar, se você não pegar artigos uma vez por semana, ler, se você não estudar, se você não se atualizar, você vai ficar ultrapassado. E aí não tem gente que aguente ficar no mercado assim. Então, dica: seja atualizado, seja proativo. Eu acho que proatividade é a principal, eh, coisa que você precisa ter, e o mercado vai selecionar. Então é um mercado em ascensão, é um mercado que tende muito a crescer, mas para pessoas e profissionais qualificados, tá? Então, estudar. Estudar é a base de tudo, e para você se manter no mercado, que eu não tô falando em coisa de 50 anos, eu tô falando coisa de 5 ou 10 anos. Isso, a gente vai ver acontecer muito, muito isso, e o mercado já está selecionando e cada vez vai ficar mais rigoroso. Como o nosso amigo Ivo ali, ele tem 2 caramelos, garanto que é a paixão da vida dele, e ele vai escolher o melhor para esse pet, como você, Henrique, fez com a Madonna lá. Em 15 anos atrás, quando, Henrique, que você sonhava que ia chegar num consultório veterinário, ou muitas vezes na época era um balcão de agropecuária, e o veterinário ia pedir um ecocardiograma, um exame cardiológico do teu cachorro para anestesiar. Então se a gente, ó, a cachorra tem 15 anos, tem 15 a Madonna, né? Madonna 2014, ela foi lá 2024, 11 ela tem, 11 anos. Tem 11 anos. Para qualquer tipo de anestesia, ela ia precisar de exames cardiológicos. E se você, veterinário, que não está atualizado, negligenciar isso, você tem um risco grande de botar teu paciente a óbito. Tanto é que a gente fez da Madonna, do Henrique, e não anestesiamos, porque o coração não permite. Então tem toda essa questão, claro, que se fosse de emergência, enfim, existe tecnologia suficiente na veterinária hoje estudando. Não tem aquela coisa assim do veterinário: precisamos fazer uma cirurgia, mas o paciente é idoso, vamos perder ele na anestesia. Hoje a gente tem tecnologia na veterinária que veio da medicina humana para a gente poder anestesiar qualquer tipo de paciente. Claro, com mais risco, sem risco, né? Nunca tem risco não, nunca existe um procedimento anestésico sem risco, né? O risco ele sempre vai existir, mas isso a gente tem que deixar bem claro. E fazendo exames, a gente previne muitos deles, né? Eu gosto de citar numa consulta pré-cirúrgica a seguinte questão: imagine você sair da tua casa, vai ter que ir para o centro de Curitiba. O que que você vai botar no teu carro? No Waze ou Google Maps, senão você vai se perder. Ou você ir para São Paulo. Os exames da veterinária servem para a gente como um mapa. Então a gente vai saber o que a gente vai usar de anestésico, o que não vamos usar, o que pode usar isso, pode usar aquilo, através dos exames. Então é um caminho mais assertivo, pra gente. Não sou anestesista, sou cirurgião, então não posso falar tanto de anestesia, mas na nossa clínica todo e qualquer procedimento é feito por um anestesista. Eu nunca vou fazer anestesia no animal e operar aqui. Por quê? E mal se ele tiver uma parada cardíaca ou uma hemorragia, qual que eu vou acudir primeiro?
Então não tem como você operar sozinho, a gente trabalha com equipe cirúrgica. Então é um anestesista, ele fica monitorando, tem ventilador mecânico, se o bicho parar de respirar, automaticamente o aparelho respira por ele, né, totalmente assistido. Geralmente as cirurgias faz um cirurgião auxiliar ou até 2 cirurgiões. Se teve cirurgia lá na clínica, uma cirurgia um tanto quanto complexa, a gente estava em 3 cirurgiões, e anestesista e enfermeiros. Então é isso que eu quero passar, maior segurança e melhor experiência, né. Bacana. E é estudar. A dica que eu dou para os recém-formados é estudar, porque o mercado ele vai cobrar e tá cada vez mais cruel, porque tá tendo muita concorrência. Muita, muita, muita. Imagina, 600 faculdades, tá se formando quanta gente por ano. Nossa. Muita concorrência. Eu concordo com você, eu vejo esse mercado realmente em ascensão, porque a gente sempre vê agora, a gente vai num pet shop, a gente vê o tanto de coisa que tem para os animais, né? Antigamente você não tinha, tinha bolinha só e não tinha mais nada. Agora você tem vários brinquedos. Esse tempo atrás até me surpreendi, eu vi chiclete para cachorro, eu nunca tinha visto. Tem chiclete pra cachorro, eu falei: "Gente, tem chiclete pra cachorro?" Eu nunca tinha visto chiclete pra cachorro. Então eu me surpreendo, assim, e é legal, né, é bacana, eu acho super interessante que tá se expandindo isso, né, porque eles são um membro da família. Eu sempre costumo dizer, você tem que ter esse carinho pelo animal, cuidar bem do seu pet, porque eles fazem parte da família, eles estão ali convivendo, muitas vezes num dia triste eles estão lá felizes e eles são. Principalmente os cachorros, né, como se fala, o cachorro é o melhor amigo do homem, né, então eles trazem uma companhia muito bacana pra gente, né, eles são seres muito muito bacanas, eles são seres que vivem muito o presente, então eles sempre estão ali alegres, independente do dia, né, e nós seres humanos muitas vezes temos que aprender muito com os cães, né, nesse sentido, né, de serem mais, e ser mais felizes por nós mesmos, pelos cachorros eles realmente eles surpreendem a gente, assim, às vezes você chega lá, fala alguma coisa, daqui a pouco ele tá lá todo alegre de novo, então, realmente os cães, os gatos, eles são seres, assim, extraordinários, né, pra todos nós. Bom gente, antes de seguir, professor André e Ivo, querem fazer alguma pergunta? Eu tenho uma, é um pouco Mas como pode mandar. também, mas, doutor Gustavo, eu queria saber o seguinte, eu converso com amigos, assim, que também têm cachorros, principalmente. Gato até não tenho muita conversa, porque eu não sei, eu não faz muito tempo que eu não tenho. Aí o que que eu converso é o seguinte, o meu cachorro lá, o Caramelo, ele fica na chácara, liberdade total, corre, tem outros bichos, tem vaca, boi, galinha, é uma fazenda lá, ele fica totalmente liberto. E assim, tenho amigos que têm cachorro em apartamento. É assim, o tratamento que eu dou pro meu cachorro é totalmente diferente do que eles dão. Eles dizem: "Ah, eu converso com ele, eu faço a comida, etcétera, durmo junto, dorme na cama". Eu falo: "Não, o meu cachorro ele corre, brinca, vai no lodo se ele quiser, late, faz xixi onde que ele quiser, ele tem toda a liberdade dele". Assim, existe algum estudo que comprove que ele ficar fechado pode causar mais estresse, tensão, tédio, alguma coisa do tipo? Eu não sou comportamentalista, né, existe uma área da veterinária que é especializada em comportamento animal. Então eu não tenho um leque tão grande para falar sobre isso, né. Mas sim, já vi pacientes, por exemplo, animais que podem ter até mesmo ansiedade, existe tratamento para ansiedade em cães, o mesmo medicação de humano que toma para ansiedade existe. Por quê? Por conta de uma coisa chamada humanização. A gente está humanizando, esses animais. E até determinado ponto é bonito, é fofo, é demonstração de amor, mas quando a gente ultrapassa uma barreira de humanização, o cachorro começa a se sentir mal, ele tem certeza que ele é uma pessoa, aí se você sai de casa, você viaja, você não muda alguma coisa na rotina dele, ele começa a entrar num processo de ansiedade. Então por isso que hoje tem muita gente que leva pra creche, leva pra hotelzinho, né,
para fazer isso. Mas sim, existe uma área da veterinária especialista em comportamento animal. Eles vão lá na tua casa, vão ver o pet, como que ele tá, né? Vão ver se ele tá com ansiedade, se ele tá estressado, se ele tá em depressão. Existe, né? E fazer um determinado tratamento para esse pet. Mas existe, e principalmente por conta da humanização desse paciente. E o legal é você ter um comportamento natural de cão e gato, né? Claro, você pode chamar de filho, pode dormir na tua cama, os meus gatos dormem comigo, eh, mas não pode ultrapassar determinada barreira. Legal. É que isso até vai de encontro com o que eu falei no começo, você salientou do vira-lata. E Por o meu cachorro não dá problema, daí eu ouço as pessoas falando: "Meu cachorro tem ansiedade, tá indo no psicólogo, tem que ir no quiroprata, paga plano de saúde". Eu falei: "Mas assim, pô, mas o meu lá livre, solto, tá tranquilo, não dá problema". Mas é então um conglomerado das duas respostas, né. é isso aí. Beleza, muito obrigado. Mas existe, até indico, tem aqui em Curitiba, em São José, veterinários comportamentalistas. Se alguém que está assistindo notar algum desses sintomas nos animais, eh, eu indico que procure, ajuda bastante. Uma amiga minha deu da ração dela, a comida para o cachorro, como se fosse um labirinto. O cachorro tem que ficar lambendo, 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 lambendo pra gastar energia. Sim, É, ajuda tem bastante. todo um processo lá comportamental, que nem você falou. Aham, ajuda bastante nessa questão de ansiedade mesmo, esse tipo de comedouro. Eu indico principalmente para filhote, a gente usa bastante. Recentemente, eu estava vendo alguns filmes de ação dos anos 80. E é algo muito bizarro que eu sempre via, que assim, puxa, filme de máfia, a galera não vai no hospital, usa métodos ou recorre a veterinários. Tem algum fio mínimo de verdade ou os sistemas são totalmente bizarros e diferentes, não tem nem ter nenhuma tipo de ideia de um veterinário conseguir operar um ser humano? E outra questão também, ao lidar com animais de grande porte ou de pequeno porte tem muitas diferenças, e assim, são 2 universos separados, ou dá para aproveitar um conhecimento de uma coisa para outro, fazer ali um basicão, se funcionaria da mesma forma? Tá, vamos lá. Primeiro, se eu, pensar em receitar uma dipirona para um cliente meu, eu vou perder meu certificado de veterinário. Então, no mundo ideal, no mundo real, não pode. Não posso nem pensar em realizar um procedimento cirúrgico, em passar qualquer tipo de tratamento. Tivemos um caso, eh, aqui na clínica, uma suspeita de um gatinho com esporotricose, é um fungo, e é uma doença de zoonótica, né, uma zoonose, passa pra gente humano. O que aconteceu? Esse gato arranhou o tutor aqui no consultório, na hora que for colocar na caixinha. Que é o que eu tenho que falar? Vai para um postinho. Procura um posto, procura um atendimento médico, porque eu não posso fazer nada, o nosso conselho não permite, principalmente o conselho de medicina humana, porque a gente não estudou, para pra atender humanos. A gente, na parte humana que a gente trabalha, é a parte de fiscalização, de indústria, que tudo aquilo que eu já citei. Então, realmente não podemos interferir de jeito nenhum, mas a fisiologia é muito parecida. Tá, então vamos imaginar anatomia de coração parecida, a anatomia basicamente é bem parecida mesmo. Então hipoteticamente acabou o mundo, tá eu e você no ou não vou citar você que vai ficar meio estranho agora numa ilha deserta. Né, teve uma apendicite. Eu tenho eventualmente nessa ilha, hipoteticamente, uma taxa cirúrgica e uma anestesia. Poderia tentar, tá, mas não pode, é proibido. Exceto em situações extremas, mas não tem, né, não teria cabimento isso. No apocalipse, pensando num mundo hipotético, tá? Conselho de Medicina Veterinária, se vocês estão estudando isso, é num mundo hipotético. Medicações iguais, a gente usa muitas medicações de farmácia humana. Na parte humana, as medicações são iguais, tá? Anestesia, mesmo utilizada em humanos, a gente utiliza nos animais, tá? Agora, a segunda parte da tua pergunta, a diferença entre espécies. Sim,
Tem muita diferença entre as espécies, né? A gente na faculdade, a gente estuda 5, pelo menos 5 espécies, né? Então vamos lá, de uma vaca para um cachorro. A vaca tem 4 estômagos, então é uma poligástrica, né? O cachorro tem um só. Principais problemas da vaca é a parte de fermentação no estômago, né? Então pode gerar, tipo, se você der somente milho para vaca, nada de verde, ela estufa, enche de gás. Por quê? Porque as bactérias daquele estômago vão ser bem curto, assim, né? Bem breve, porque não é minha área de atendimento. Apesar de já vou e tenho quase nutrição, mas vou falar bem simples. Fermenta é um dos grandes problemas, né? Então a vaca é uma poligástrica, tem 4 estômagos. O cavalo, um dos principais problemas de cavalo é uma partezinha ali do cepo dele, no intestino, né? Que pode causar cólica. Tanto é que é tudo muito mais grande. Tem algumas doenças, algumas diferenças entre cachorro e gato. Eu costumo falar que gato é alienígena, não veio desse mundo, veio de asteroide aqui, então tem umas doenças muito específicas, né? Agora, aves não tem nem como comparar com esses outros mamíferos. Não, eu perguntei isso porque, aqui na região, né, eu moro aqui em Rio Negro e Mafra, tem muitos médicos veterinários especializados em animais de grande porte, porque tem muita fazenda por aqui. E a minha namorada, ela volta e meia precisa cuida atualmente são 8 gatos e 5 cachorros que ela cuida. E volta e meia tem um monte de problemas, e às vezes ela pede ajuda pra esses, pra esses conhecidos dela, porque é questão de amizade e tudo mais, e eles falam: "Não, não tem como eu cuidar, porque é uma coisa muito diversificada". E às vezes fica uma impressão que, eles não fizeram por, não querer ou porque mil e uma questões. Então, mas saber que tem realmente essa grande divisão, então já Como diz, com uma vida, eu tô lidando com uma vida, né? Então, se eu não tiver pleno conhecimento da questão que eu tô lidando, eu posso levar esse animal a óbito, né? Então, a dose da medicação, tanto fala que o remédio pode tanto curar quanto matar, né? Pode se tornar um veneno na dose errada. Então, eu preciso ter total conhecimento do que eu tô fazendo. E isso também é um dos pilares aqui da nossa clínica. Por exemplo, se você, o Henrique, chega aqui, quero fazer tal coisa no animal, tá? Eu vou ser sincero, se eu não souber de falar, ó, eu não sei, mas eu sei quem sabe, né? Então eu sei quem sabe, eu vou chamar aqui na clínica e você vai ser atendido por ele. Como a gente fez na questão cardiológica da Madonna, que a gente chamou um cardiologista na clínica para tratar do problema dela. E cada vez mais a veterinária está se especializando, tá tomando esses ramos, né? Então eu acho que já passou bastante aquele tempo do clínico geral que saiu de uma fazenda e foi atender o pet. Porque não tô falando de capacidade, nada, né, porque também estudava muito e aquela época era isso que tinha. Naquela época eu tô falando isso anos atrás, né. Mas existia muito mais óbitos do que tem hoje. Então hoje a gente tem muito mais conhecimento, muito mais, estudo e tá virando bastante em especialidades. Bom, então seguindo aqui para o nosso momento capcioso, eu tinha preparado pra gente fazer a câmera pet, né, mostrar os nossos pets, mas acho que todo mundo, não sei, o Ivo acho que não tá na fazenda, né, Ivo? Você tá aí na sua casa, né? O Gustavo acho que tá na clínica, né, Gustavo? Eu desci aqui na clínica. O Bom, eu vou fazer uma perguntinha então aqui, que eu tinha separado, né. Eh, eu queria te perguntar, assim, você tem é uma pergunta, assim, polêmica, tá, mas o que que é uma perguntinha não que a gente tem que você tem uma preferência, eu particularmente gosto dos 2, mas prefere cachorro ou gato? Cara, é difícil. Eu preferia cachorro, até a Fran tá dando risada aqui atrás. Só que aí, ela queria muito um gato, e eu peguei um gato pra ela e acabei me apaixonando, cara, pelo gato. Então, preferência de atendimento médico, eu tenho em cachorro. Eu acho mais simples, sabe, o gato ele é mais cara, só que os meus gatos aqui em casa, eu prefiro eles. Mas o atendimento médico eu prefiro cão, prefiro cachorro. Eu acho mais tranquilo de tratar. Porque o cão, se você colocar uma focinheira, ele não te morde mais. Agora o gato, cara, ele vai te morder, ele vai te arranhar, ele vai pular na tua cara. Mas mais uma coisa na nossa clínica que eu acho muito legal a gente falar,
E a gente não ouvia falar isso anos atrás, quando eu lembro quando meu pai montou, não existia. Que é o quê? Cat friendly, atendimento cat friendly. O que que é? É você ser amigo do gato. Então o que que a gente faz aqui? A gente tem os sprayzinhos de anti-estresse, né, tem o Stress Away, Feliway, né, que dá um cheiro e um conforto para o gato, em vez de chegar e colocar ele na mesa. A gente forra essa mesa com tapete, com um cheirinho, eh, cobertinha para ele se sentir acolhido. Os tutores de gato, a gente pede até que cubra a caixinha para trazer para o gato não se estressar. Tipo, fique dando antes de levar em veterinário alguma coisa, acostumar, ficar dando sachê, comidinha dentro da caixinha para ele não estressar, e a gente criar um ambiente totalmente interativo para esse gato se sentir bem no consultório. Esse é um dos nossos diferenciais, a gente tenta fazer o possível. E na clínica do Afonso Pena vamos ter novidades cat friendly daqui a uns tempos. Legal, nossa, bacana. Muito bom. Eu assim, eu confesso que eu não sei, eu tenho a Madonna, mas assim, volta e meia, meu Instagram, meu Reels aparece vídeo de gato, cachorro. E sim, e perto do restaurante tem um viveirinho de gato, né, tem uma moça ali que é vizinha que tem vários gatos, e às vezes eu passo. Ela é cliente. Ela é sua cliente? A que tem o Nossa, ela tem muitos gatos, e às vezes eu fico olhando lá os gatos, acho tão lindo assim, só que eu nunca tive um gato, né, nunca tive a experiência de ter um gato, mas às vezes fico olhando lá na frente, acho eles tão fofinhos, assim, tem um que é gordinho, assim, que é um eu acho eles tão, assim, fofinhos e tudo mais, então realmente eu não sei se assim, claro que no momento eu tenho cachorro, né, e sempre tive, sempre gostei, e acho assim, o pets pra mim é tudo de bom, né. Mas o que eu estava olhando esses dias, que eu falei isso aqui infelizmente é proibido no Brasil, são as lontras, né. Nossa, elas tão ela pega os objetinhos, assim, e fica passando no corpo, assim, eu acho tão bonito lontra. Sim, legal. Eu vi o vídeo no Instagram de uma tocando o saco. Eu não entendi, mas por que é proibido lontra no Brasil? Por exemplo, na Argentina pode ter, Não sei. não sabe. Realmente tem que ler a portaria da Provavelmente porque o animal é extremamente agressivo. lontra. Espécie que é mais de boa, tranquilo ou não? Não, lontra é agressiva. A lontra, ela aprende a pegar e quebrar, usar pedra pra quebrar caranguejo, quebrar as coisas. Verdade. Elas têm um dente canino, é maior do que cachorro, elas atacam, elas mordem umas às outras, a unha delas é gigantesca. Mas, cara, assim, gato, depois que você tiver, você vai se apaixonar, eles têm uma personalidade, cada um tem uma personalidade única. Então, por isso que fala assim: "Nossa, o gato não dá amor como o cachorro". Não, é mentira. É mentira, porque depende da personalidade dele. Então, cara, é surreal. E você não sei o que que prefere, gato ou cachorro? Originalmente eu sempre gostei muito de cachorro, tanto é que uma vez meu pai é taxista, pegou lá no centro do São José um cachorro, uma cadela, eu acredito que que ela era labradora, uma grande, bonita e tal, treinava ela, só que um belo dia ela aprendeu a pular o muro de 2 metros, pulou para o terreno do vizinho e degolou os 4 cachorros que ele tinha. Nossa. Daí a gente se separou, né, eu tinha irmão mais novo ainda na época, bebê, daí o meu pai deu o cachorro, daí fiquei um tempo sem ter animal. E agora, quando comecei a morar com a minha namorada, ela tinha só 15 gatos, fora os gatos burro que ela cuidava, e 8 cachorros. Daí eu aprendi na marra a gostar dos animais. Eu até tinha um gato que dormia comigo, que ele saneava na minha cabeça, para daí acabou falecendo esses últimos meses aí de idade, né, 10 anos já, então. Tem uma certa idade já. Uhum. Mas eu aprendi a gostar de tudo quanto é bicho, porque a minha namorada ela domestica de quero-quero, até agora ela tá cuidando de gambá. Que legal, cara. Legal. Os quero-quero vinha comer na mão dela. 6 da tarde eles iam na frente da casa dela ficar gritando pra ela dar comida na mão pra ele. Quero. Nossa, eu já quando chego perto dele, eles avançam pra cima de mim. E você, Ivo, nossa, principalmente se você for, assim, tiver algum filhote, nossa, aí Daí deu mudando um pouco, eu sou corintiano roxíssimo, tá. Achei muito legal quando eu percebi que o Memphis estava adaptado no Brasil, cara, ele correndo dos quero-quero.
no CT. Ele foi do jeito quero-quero, estouro quero-quero correndo atrás do Memphis. Aí eu disse: "Pô, o cara não sai mais daqui nunca, viado". O Ivo também é corintiano aí, ó. Outro corintiano aí. Aí tem os filmes que eu tô falando. Sim. Isso, Eu sempre questionou a respeito do gato e cachorro. Pra mim a resposta é bem tranquila, é cachorro fácil. A gente já teve gato lá na chácara, mas assim, ele é um animal mais funcional. A gente sempre tinha paiol com milho, ração, etc, daí aparecia muito rato. Aí uma função estratégica do rato, o Gustavo sabe muito bem, ali alimentar, o cheiro, não sei como que ele tinha essa funcionalidade de acabar com os ratos ali. ele era caçador. Isso, era uma gata que o meu pai arrumou, ela veio prenha, criou 3 gatos. 2 eu não sei o que aconteceu, sobrou um, laranja, mas bonito, muito bonito, era tipo o Garfield. Eu demorei uns 3 anos pra conseguir encostar nele. Nossa. Caraca. Aí depois chegou o nosso vira-lata, o vira-lata, eh, eu não sei o que aconteceu, ele sumiu. Coitado. O vira-lata tá lá até hoje, a gente não achou nada, Mas eu acho que você virou um rato, cara. ele seguiu a plantação de soja E viu, mano. rumo aí. Aham. Porque era muito difícil eu acho que ele não ia deixar o vira-lata pegar também. Não, os ratos é muito rápido. Sim. Até aproveitando que o Henrique levantou a bola do cachorro e gato, ia perguntar uma coisa pro Gustavo, eu não sei se você chegou a trabalhar com ovinos e equinos ou não? Trabalhei. Trabalhou? Só por curiosidade mesmo, eu acho que eu sei a tua resposta, mas qual que é mais difícil de mexer? O gado ou o cavalo? Cavalo. Né? Era meio óbvio. Nesse cavalo extraterrestre também, tanto é que eu fazia bem pouca coisa na clínica de equinos, né. Era porque eu tenho cavalo, mas os meus eu chamava um veterinário que só trabalhava com cavalo, eu não trabalhava com Sim. nada. Agora, tipo, emergência, alguma coisa assim, se não tivesse outra opção, eu ia atender. Mas, cara, o cavalo você olhou pra ele e deu pânico. Então, Ele é muito não, eu acho que o coice deles é mais potente também, eu já vi castração, vacinação, eu não sei como você chama, passar aquele produto no lombo também. é o prumo, né, que fala, né. O Purombo, mas eu já vi, já acompanhei, porque meu pai tem. Mas assim, eu vi uma castração de cavalo só, mas deu muito mais trabalho do que 10 Eu costumava fazer castração de pé, com o cavalo de pé. de pé. Existe um anestésico, Mas sim, eu sou anestesiável, né, a detomidina. Então ele anestesia bem o cavalo, e daí, claro, a gente faz bloqueios locais, tudo pra não sentir dor, mas o cavalo de pé, então como ele não tá sentindo nada, a gente não precisa nem amarrar, nem passar o cavalo por estresse, nada, a gente castrava ele de pé mesmo. muito mais fácil. Com essa medicação chamada detomidina. Não sei hoje se algum veterinário de equino tiver aí, quiser deixar um comentário, alguma coisa mais tecnológica, eu tô falando isso há 5, 6 anos atrás, 7. Mas certamente vai facilitar muito. Qualquer anestésico pra eles facilita a vida do ser humano que tá trabalhando e do animal em menos sofrimento. Bom, eu gostaria de agradecer a presença do doutor Gustavo aqui hoje. Nós conversamos quase por 1 hora aí, 1 hora e 20. Queria agradecer, Gustavo, pela tua presença aqui hoje. Foi muito bacana, muito legal conversar. Eu vou deixar na descrição também o Instagram da clínica, quem quiser conhecer tudo mais. É muito bacana, tenho certeza que vão ser muito bem atendidos. E, bom, nossa próxima convidada vai ser amanhã. Amanhã nós temos um papo com a psicóloga, escritora, sobre relacionamento. Amanhã vai ser um papo daqueles complicado. Amanhã vai ser, acho que amanhã vai ser papo pra cancelar, gente. Porque polêmico isso aí, cara. Amanhã tem que falar sobre relacionamentos, né? Mas enfim, ela é escritora, agora me fugiu o nome dela, é um nominho meio complicado o nome da nossa próxima convidada, é um nome diferente. Espera lá, deixa eu só pegar a lista aqui. Ananete. Ananete amanhã vai estar psicóloga aí, escritora, para falar sobre relacionamento, né. Você ter cedido seu tempo, né, à noite, agora num domingo à noite, né, e muito obrigado, de coração mesmo, por você ter participado. Não, eu gosto bastante de passar esse papo e demonstrar o que a gente faz. Hoje foi mais sobre negócios, né, então é uma coisa bem específica para quem gosta e mais para conhecer a nossa clínica, né. E quem estiver assistindo, que tiver interesse, entra no nosso Instagram da clínica, que eu acho que o Henrique vai deixar,
E passa lá, toma um café com a gente, tomar um chimarrão, conhecer a clínica, conhecer todo mundo, pode conhecer o espaço da clínica. Ali no Afonso Pena estamos em processo de ampliação, agora conta com um laboratório próprio, todo tipo de cirurgia, né? Vai ser muito bem recebido em ambas as clínicas, tanto no São Marcos quanto no Afonso Pena, né? E mais uma vez agradecer o convite e queria deixar uma sugestão de episódios, se vocês gostaram da conversa com o professor André. Meu hobby é história. Estudo bastante história aí do Brasil, história, então é uma coisa aí pra gente conversar nos próximos. Com certeza. Eu adoro Estamos aí, Brasil. Estamos aí. A gente já teve acho que 2 ou 3 sobre a história do Brasil, sobre a Segunda Guerra Mundial, guerra da Ucrânia também, agora recentemente, né. E a gente já teve vários de história, vários podcasts. Eu volto e meia a gente faz, mas próxima vez pode deixar que eu vou levar o com certeza. Já marquei, Henrique. Com certeza, já vamos marcar já, com certeza. Pessoal, a gente vai ficando por aqui e até a próxima. Prazer, tchau, tchau, gente.